Hoje eu tô aqui nesse apartamento, já postei algumas fotos por aqui e eu vou fazer um tour por esse apartamento e mostrar para vocês algumas soluções incríveis para um apartamento super compacto. Bom, falando um pouquinho a respeito dos nossos clientes, quem são, para vocês até entenderem também a construção desse projeto, as ideias, enfim, até a escolha dos materiais. É um casal maduro, sem filhos, sem pets, são professores, amam receber. Hoje eles já moram em um apartamento e vão mudar aqui para esse apartamento que está quase prontinho. Os apartamentos eles têm mais ou menos a mesma metragem quadrada e uma das dores era, Jaqueline, a gente precisa de uma marcenaria super funcional que consiga aproveitar bastante assim cada cantinho, porque a gente tem muita coisa, a gente tem muito livro e a gente queria realmente aproveitar esse apartamento. Então, vamos lá, que eu vou fazer um tour aqui pelo apartamento e vou mostrar para vocês as nossas soluções. Agora eu quero falar da cozinha, porque eu quero mostrar para vocês todas as soluções que deixaram essa cozinha super funcional, bem aproveitada e inteligente. A começar desse balcão aqui que não existia. Tinha uma meia parede de alvenaria com tampo de granito, a gente tirou a parede e trouxe então esse balcão com altura de 90 centímetros, profundidade de 50 centímetros e a gente aproveitou então todo esse espaço aqui de baixo. A gente trouxe o balcão, fez o fechamento aqui atrás para ficar com acabamento bonitão, porque avança para a sala, né? E aqui a gente tem então bastante espaço para guardar mais coisas, né? Tem gavetas, aqui ó, gaveta. Aqui a gente tem porta, pano de prato, que eu falo com vocês que é interessante ter, porque aqui o pano de prato vai ficar e depois você tem como deixar ele no cantinho dele. Não precisa colocar o pano de prato na alça do forno, ele vai... Bom, e a estratégia da gente criar essa bancada adicional aqui, que inclusive tem uma torre de tomada, sumiu aqui, você consegue utilizar essa bancada para ajudar no preparo. Por quê? A bancada da pia, ela é muito pequenininha, só coube de fato. Cooktop, a gente escolheu uma cuba, que eu vou botar as especificações aqui para vocês, mas é uma cuba que eu achei ela super legal, porque ela é muito profunda e ela tem uma largura muito interessante, uma cuba de 40 por 40. Então a gente conseguiu uma cuba mais estreita, com a largura maior e mais profunda, então ela cabe muita coisa. A gente liberou a bancada, colocando essa torneira aqui com filtro. Então, com isso, a gente já eliminou o purificador, que seria mais um item para a gente colocar nessa cozinha. Então, a gente escolheu uma torneira com filtro, tudo acoplado, que a gente já elimina um item. Vocês que me acompanham sabem que um dos itens que eu não abro mão para colocar na bancada é a lixeira. Só que nesse caso aqui, a gente não conseguiu colocar a lixeira por conta do espaço que sobrou aqui. Era muito pequeno, não dava para fazer o recorte da lixeira e ocupar muito espaço. É uma bancada muito pequena. E daí a nossa sugestão dessa bancada adicional aqui, que a cliente também pode picar as coisas aqui, pode usar eletrodomésticos porque tem torre de tomada. Enfim, então onde foi parar a lixeira, Jaqueline? Tá aqui embaixo, vou mostrar para vocês. Basculante. Olha só a profundidade dessa cuba, gente, é maravilhosa. Depois eu vou olhar aqui a especificação e colocar para vocês. A lixeira tá aqui, olha só. É uma lixeira com tampa. Eu não sou muito adepta de lixeira na marcenaria, mas quando eu coloco, eu gosto de colocar assim com tampa, né? Que evita, assim, sair o odor, enfim, chamar insetos. Então, você coloca o lixinho aqui dentro, empurra e fecha. Continuando o nosso passeio aqui pela marcenaria, aqui embaixo a gente tem um gavetão. Toda a marcenaria é com puxador cava de perfil metálico. Olha só, é um perfil metálico. E aqui no fundo, a gente fita com o mesmo padrão do MDF que a gente utilizou aqui na marcenaria. Então, fica assim, fica parecendo um puxador cava. Eu gosto desse puxador porque é um puxador que a gente consegue acionar ele com a mão suja, com a mão molhada e não tem risco de estufar a marcenaria, tá? Então, gavetão. Aqui a gente tem um porta-temperos com aramado. Aqui o forno. Cooktop de 4 chamas. Foi o modelo compacto que a gente encontrou para trazer para essa bancada super compacta.
Sobre o cooktop que a gente escolheu, eu falei com vocês que a gente tinha uma questão de limitação aqui, né? E a gente teve o cuidado de escolher esse cooktop aqui que tem o acendimento aqui na extremidade, porque tem alguns modelos de 4 chamas que tem o acionador, né, aqui na lateral. E como a gente não tinha muito espaço, ia ficar bem apertado dela enfiar a mão aqui entre panela quente para ligar ou para desligar. Então a gente escolheu esse modelo aqui, que é um modelo mais compacto que a gente tem no mercado e com esse acionamento com os botões aqui frontal, que deixa, né, esse acendimento mais confortável e menos conflituoso em razão aí do espaço. Falando agora do nosso exaustor. Bom, como esse prédio é em alvenaria estrutural, a gente não ia poder fazer a saída do sistema de exaustão lá para fora, como a gente faz usualmente, né? Então a gente escolheu esse exaustor aqui com saída interna, porque o ar é coletado, é filtrado e sai lá em cima, naquela portinha vazada, tá? E aí é o seguinte, esse é um depurador para cooktop de 60 centímetros, ou seja, de 4 chamas, tá? É um depurador e exaustor da Fischer. Vou ligar aqui para vocês entenderem como é que ele funciona. Então ele pode ser recolhido depois que ele é usado, tá vendo? E aí ele fica nesse conceito mais slim, ele fica imperceptível na marcenaria. Então a gente aciona ele aqui, puxando, ele já acende a iluminação. E aí vou acioná-lo para vocês escutarem o barulho. A gente colocou uma fita de LED no comprimento todo aqui da marcenaria para ajudar aqui na iluminação, porque a gente sabe que essa iluminação aqui, ela fica muito comprometida em função do armário superior. Deixa eu ligar a luz aqui da cozinha, luz da lavanderia. Fica um ambiente bem iluminado, mas como a gente sabe que a marcenaria, né, os armários aqui do alto, eles fazem sombra, a gente coloca essa iluminação aqui embaixo com fita de LED para ajudar na iluminação, né, visualizar os itens aqui em cima da bancada. Essa é uma bancada no granito São Gabriel, dosador de detergente, a torneira com filtro acoplado que eu falei com vocês. E aqui em cima a gente tem o escorredor embutido na marcenaria. Aqui é o nicho que vai o micro-ondas que a cliente já tem. E lá em cima, então, mais lugar para guardar as coisas. Só que lá em cima tem que subir na escadinha. Então, são itens que você não usa no dia a dia, tá? Bom, então a gente já viu que a gente tem armário aqui, super acessível, gavetas, porta-pano de prato. Aqui a gente tem mais espaço, porta-tempero. E aqui desse lado, olha só, a gente criou um móvel com a profundidade menor, que aí ele é uma cristaleira e um lugar para colocar as cápsulas de café, máquina de café. Aqui embaixo tem mais espaço para guardar as coisas. É uma profundidade menor, né? Mas já temos mais um espaço para a gente guardar os itens aqui. Então, cantinho do café, uma prateleirinha. Tem tomadas aqui, né, para ligar as máquinas de café. Aqui em cima, uma cristaleira. Então, aqui a gente tem prateleiras de vidro, então a cliente pode guardar taças, copos, louças bonitas, tudo que ela acha que fica interessante visualmente, né, exposto. Então, é um armário que a gente criou com a profundidade menor, criamos o cantinho do café, vou colocar para vocês aqui essa profundidade, vou colocar essa distância aqui para vocês também. Ficou super ok, não ficou estrangulado, a gente consegue abrir sem nenhum problema o forno. A gente consegue também circular sem nenhum problema aqui entre os dois móveis. Uma das perguntas que me fazem é sobre o piso vinílico. Dá para colocar no piso da cozinha? E aí eu respondo, depende. Se você é do tipo que gosta de escovar o chão, lavar, jogar água sanitária, aí não rola piso vinílico. Mas se você é das que com um paninho úmido, né, você já consegue higienizar o piso, então sim, piso vinílico é para você. Nesse caso aqui a gente utilizou o piso Papoula da Target, é um piso vinílico que a gente utilizou no sistema colado. O
que é um sóculo? Sóculo é essa base em que o móvel se apoia. Eu não gosto de deixar o móvel de cozinha apoiado só na parede, porque a gente sabe que tem muita coisa pesada, né? Então isso acaba comprometendo a vida útil do móvel. Então eu faço esse sóculo, essa base, em que se apoia toda a marcenaria. Aqui nesse caso, a marcenaria da cozinha está toda sobre sóculos, armários também. E eu faço ele recuando 10 centímetros para dentro, com 10 centímetros de altura. Nesse caso aqui eu utilizei 10 centímetros de altura. Poderia ter utilizado um pouco mais se o pé direito fosse maior, né? Então todos os móveis aqui estão apoiados nesse sóculo que eu revesti ele com o mesmo granito da bancada. E esses 10 centímetros que a gente avança aqui, que a gente recua, ele facilita para a gente enfiar o pé aqui e ficar mais confortável no dia a dia. É o que eu falei com vocês de enfiar o pé aqui, né? Se eu tô na cozinha, eu consigo enfiar o meu pé aqui debaixo, né? Ele não fica batendo aqui, se o sóculo tivesse faceado com o armário. Então, como a gente tem aquele recuo de 10 centímetros para dentro, a gente consegue enfiar o pé aqui e fica mais confortável para ficar aqui na pia. Bom, continuando nosso passeio aqui pela cozinha, aqui ainda vai uma porta de correr que vai dividir cozinha da lavanderia. Tá? Então, nós vamos ter uma divisão aqui entre cozinha e lavanderia. Esse aqui é um armário que a gente criou no espaço lavanderia. Puxador cava no MDF. A gente tem espaço aqui, então, para guardar vassoura, rodo, escada. Aqui desse lado, que a porta é um pouquinho maior, aí ficou o quadro de distribuição lá no fundo, que ele já estava aí, né? E a gente criou algumas prateleiras para colocar aqui alguns itens de limpeza. Então, esse armário vai até o teto. Então, a gente tem aqui duas portas, né? Que são as portas com uma largura menor e aqui a largura maior em razão do quadro de distribuição que está lá no fundo. Vamos para a nossa lavanderia, então. Aqui a gente tem um espaço para lava e seca que a cliente já tem, tá? Como a gente entrou com piso vinílico, a gente recortou ali o ralinho, tá? Se precisar por algum motivo, piso vinílico só não pode ficar submerso, né? Mas se cair alguma água e for pro ralo, não tem problema, tá? Ele só não pode ficar imerso à água. Bom, aqui a gente tem um armário, que aí dá pra cliente guardar as coisas dela, tipo balde, né? Dá pra aproveitar esse espacinho aqui. Uma cuba de 40 por 40, um tanque na realidade, né? Um tanque da Tramontina. Aqui a gente escolheu uma torneira de parede com arejador. E aí a gente repetiu o mesmo padrão, que é esse porcelanato aqui, que eu vou colocar a especificação para vocês. O mesmo porcelanato que a gente usou aqui, a gente repetiu aqui. Bom, como o porcelanato estava em falta no mercado, a gente teve que trocar por esse aqui. Eu vou deixar a especificação para vocês aqui. Bom, detalhe da bancada. A gente fez um rasgo para passagem da mangueira de água e também da tomada da lave seca, porque a gente não podia mexer nos pontos de água e nem de energia em razão do prédio ser em alvenaria estrutural. Então, cozinha pequena, lavanderia pequena também, mas tem lugar para tudo aqui nessa cozinha, nessa lavanderia. E eu mostrei para vocês que é possível sim, com um projeto bem pensado, a gente conseguir equacionar, criar espaços, soluções criativas para poder acomodar tudo que o cliente precisa. Bom, então é a porta de entrada desse apartamento. E aí já na lateral aqui a gente tem uma parede toda em tijolinho. A gente tem alguns recortes que ainda vão entrar estofados e espelhos. Mas deixa eu explicar para vocês. O piso, inicialmente, o projeto a gente tinha previsto um piso em porcelanato imitando o cimento queimado. Como a gente substituiu, porque a gente ia colocar o piso vinílico só no quarto. Só que aí a gente acabou substituindo, trazendo o piso vinílico para a sala e entrando para a cozinha com o piso vinílico. Para não ficar tudo muito tom terroso, né? Tudo muito bege, a gente inverteu então o tijolinho, que inicialmente era um tijolinho terracota. Então a gente trouxe esse tijolinho com essa aparência assim, parecendo filetes de concreto para essa lateral. E a ideia era uma proposta bem intimista e aconchegante na entrada. Então a gente fez uma sanca invertida com iluminação quente, né? Canto alemão, essa foi a estratégia que a gente utilizou aqui para o espaço de jantar, que é uma sala completamente integrada aqui com a cozinha. É só para vocês entenderem. Tá faltando mesa, tá faltando estofado, tá faltando espelho que tem aqui atrás.
mas a escolha da mesa e do canto alemão, porque aqui é uma mesa circular. A escolha do canto alemão foi para a gente ter um aproveitamento maior desse canto e não atrapalhar a nossa circulação, porque como a gente avançou essa bancada aqui em direção à sala, a gente comeu um pedacinho aqui da sala, a preocupação era estrangular aqui a passagem. Então a gente levou os assentos todos lá para o canto, aproveitou aquele cantinho. Nesse caso aqui a gente consegue receber 2 pessoas aqui nas cadeiras e mais 2 casais, ou seja, 6 pessoas aqui nesse cantinho. Claro que a gente não poderia desperdiçar esse espaço aqui embaixo do assento, né? Então a gente tem 2 gavetões aqui e 2 gavetões aqui. Vou mostrar para vocês, olha a solução para guardar mais coisas e não desperdiçar nenhum cantinho. Aqui na lateral a gente tem tomada e tem também o interruptor para acender e apagar essa fita de LED que tem aqui, ó, no perímetro de todo o assento. Agora vamos falar daquele cantinho ali que é o espaço de televisão. Tá faltando ainda cortina, a gente já tem um cortineiro lá no fundo. O sofá vai ficar naquela posição e ali então o rack com o painel de TV. A gente trouxe o ripadinho de novo, que é a mesma proposta lá do quarto, para a gente fazer um link com os espaços, tá? Eu adoro utilizar as portas ripadas assim na horizontal, que aí a gente consegue colocar os aparelhos lá, como receptor de antena, enfim, esses outros equipamentos que são acionados por controle, a gente consegue acioná-los mesmo com a porta fechada. Então é legal porque aí a gente coloca tudo lá no fundo, não fica aquela baguncinha escondida, né? É ótimo. Então adoro essa solução aí de porta ripada, que a gente consegue esconder a baguncinha. E aí essas 2 portas aqui embaixo, a cliente tem uma adega horizontal. Aqui em cima eu criei uma gaveta para ela colocar as coisas de vinho, supply, enfim, né? Tudo que precisar de um pouco mais de espaço horizontal de gaveta. Então eu aproveitei para criar essa gaveta em razão da altura da adega. O que estava sobrando, né, de altura a gente aproveitou para criar essa gaveta. Então a adega dela vai ficar aqui na horizontal, vai ficar respirando, né, por conta da entrada e saída de ventilação pelos vazados, né, da porta ripada, e a gente vai ficar com tudo escondidinho aqui. Esse aqui é o banheiro do casal, a gente manteve todos os acabamentos, tanto os porcelanatos como bancada, louça, são os originais entregues pela construtora. E aí a gente especificou um box com porta de abrir, que a gente ia ter uma abertura maior, né, que se a gente fosse fazer um box com porta de correr, a entrada ficaria menor. Então a gente optou por um box com porta de giro. A gente especificou uma prateleira para colocar shampoo, sabonete, e a gente especificou também aqui um chuveiro, que é o chuveiro da Lorenzetti, que eu adoro esse modelo de chuveiro elétrico. Ele é super slim, tem um desenho super arrojado, assim, muito bonito, gosto bastante. E esse toalheiro aquecido, que é da Docol, que era um desejo dos nossos clientes. A gente especificou então esse toalheiro e desenvolveu toda a marcenaria para ele ficar encaixadinho aqui, porque como a gente não tem muito espaço, a gente precisou encaixar a profundidade do toalheiro na profundidade. Portas espelhadas, então a gente tem a porta em MDF com espelho colado na chapa em MDF. E a porta ela vem com amortecedor. A gente também desenvolveu uma iluminação aqui embaixo, olha só. Legal, né? Fica iluminadinho. E aqui um detalhe, que a gente teve que criar uma tomada adicional, então a gente levou a marcenaria até o forro para a gente poder trazer toda a fiação pelo forro, né? Uma vez que a gente também não ia trocar os acabamentos, e esse aqui é um prédio com alvenaria estrutural, ou seja, a gente não ia poder quebrar nada aqui para passar fio. Então a gente trouxe tudo pelo forro, desceu aqui e criamos então uma tomada adicional para esse toalheiro. Piso do banheiro, piso do quarto, baguete que faz o desnível do quarto para o banheiro. Eu vou mostrar para vocês a espessurinha desse piso vinílico. Aqui a gente utilizou o piso vinílico colado, pouco mais que 5 milímetros, olha só. Então é super legal porque aí a gente não precisa desbastar a porta, porque a espessura é tão mínima que a gente subiu aqui que nem dá um ressalto para poder tropeçar ou coisa assim. É super sutil. Então uma super solução
Se você quer mudar o seu piso sem quebrar, sem tirar o porcelanato, fazendo piso sobre piso, é uma solução. Nesse caso aqui, a gente utilizou o piso vinílico colado. Suíte do casal, vou mostrar para vocês aqui as soluções de marcenaria, primeiro dando uma volta completa aqui para vocês entenderem. A porta, aqui atrás da porta, a gente já começou aproveitando um cantinho que tinha aqui de mais ou menos uns 45 centímetros. Então, a gente trouxe a sapateira para esse ponto aqui. Duas portas de giro com puxador cava no MDF. Todas as portas aqui têm amortecedor, então a gente desenvolveu várias prateleiras até o teto. Então dá para colocar vários sapatos, dá para colocar itens de cama também, dá para colocar caixas de coisas que não estão sendo usadas. Então assim, a gente aproveitou bastante o espaço. Como eu falei com vocês, a nossa marcenaria a gente sempre especifica com amortecedor, porque tem esse retardo aí no finalzinho do fechamento que aumenta a vida útil do móvel. Seguindo para o quarto, já contei para vocês da nossa escolha pro piso. Bom, os clientes, eles têm bastante coisa assim de quarto, né, para guardar. E esse era um pedido. Poxa, a gente precisa de bastante marcenaria, a gente precisa de uma marcenaria inteligente. Então, eu já pensei de cara da gente desenvolver a cama sob medida para a gente poder aproveitar esse espaço aqui que normalmente fica perdido. Então, a gente criou 2 gavetões desse lado e mais 2 gavetões do outro lado. Então, com isso, a gente está aproveitando a parte inferior. E em cima, a minha preocupação era não criar aquele ar de quarto abarrotado de móvel. Então, eu deixei essa marcenaria aqui, que são esses armários assim mais altos, dei um respiro, criei uma iluminação indireta aqui com ripadinho para ficar mais aconchegante. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês a diferença que faz uma iluminação bem especificada. Aqui no quarto, a gente precisa de uma iluminação mais amena, indireta. Imagina você deitado nesse colchão, olhando para cima. Então, eu nunca especifico placa de LED. Nesse caso aqui, a gente especificou uma luminária com luz rebatida. O que é isso? Aqui atrás dessa plaquinha, tem várias plaquinhas de LED que projetam a luz para o fundo da luminária e a luz, então, ela se dissipa para o ambiente, né? Ela bate lá no fundo e vem para o ambiente. Então, é uma luminária que ela tem um conforto visual muito maior que as luminárias, por exemplo, como essa aqui do banheiro, que é uma placa de LED. Dos 2 lados da cama, bom, além de ter aproveitado bastante aqui debaixo da cama, a gente tem 2 gavetas. Então, a gente tem um gaveteiro desse lado, gaveteiro dela, gaveteiro dele, mais espaço aqui na lateral, armário em cima. É claro que esse armário aqui é ideal para colocar coisas que não precisa no dia a dia. Aqui, vou abrir para mostrar para vocês, tá? A mesma repartição a gente tem desse lado, do lado de lá. Puxador cava no MDF, tudo branquinho. Esse tom de madeira aqui é o Carvalho Treviso, da Bernec. Aqui a gente tem um guarda-roupa com portas de correr em perfil espelhado. E aqui desse lado, a gente tem um painel de televisão, que aí vai a televisão e vai o receptor aqui em cima. E aqui desse lado da cama, olha só, falei com vocês que tinham mais 2 gavetas, então assim, tá super bem aproveitado esse quarto. Ali naquela lateral, a gente desenvolveu esse armário pensando em aproveitar aquele cantinho e não estrangular a entrada, por isso que ele ficou na diagonal. São 2 portas de giro com puxador cava. A gente está usando o padrão de madeira aqui, a gente pensou nesse armário para a cliente guardar as coisas dela. São joias, enfim, os itens menores que ela tem. Então, a gente tem várias prateleiras, inclusive a gente tem uma iluminação focada aqui também. Então, é um armário que aproveitou aqui essa diagonal e não estrangulou o acesso. Então, assim, dá para abrir tranquilo aqui de frente, não fica estrangulado. E a gente aproveitou esse cantinho aqui sem atrapalhar a entrada. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora um dos cuidados que a gente tem, principalmente com relação à iluminação no quarto de casal, né? Para você não ter que ir lá na porta para desligar, né? E nem atrapalhar o parceiro. A luz está acesa porque a gente acendeu lá na porta, a gente vai desligar aqui agora do lado dele, que a gente pode desligar aqui. A gente pode desligar do lado dela, pode ligar do lado dela. A gente ainda tem outras luminárias aqui. A gente criou esse spot para esse plano aqui ficar iluminado,
Pode colocar um copo, remédio, livro. Tem iluminação de fita de LED também, que a gente pode acender e apagar dos dois lados. E tem tomadas também, para carregar celular, enfim, entre outras coisas. Então, você acordou, não precisa de acender a luminária principal. Você pode acender só a fita de LED, a luz de apoio aqui embaixo, que já dá para acordar. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tour nesse apartamento. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nessa caixinha que eu vou responder para vocês com todo carinho.